Saudações em Cristo Jesus, e hoje eu quero meditar com você numa palavra, Lucas 16:13, que diz a palavra: ninguém pode servir a dois senhores, ou agrada a um e desagrada a outro. Também fala servir a Deus e a mamon, Deus é o dinheiro. Você se empenha numa coisa, é leal a um e desleal a outro. Eu lembro que na minha caminhada da fé, eu tinha um comércio que sempre pendia para o lado onde o mesmo que eu me criei, né? Era com freguesias, né? Sempre presente. E ali tem gente de todo tipo. E bebida alcoólica e tal, e eu sempre tentei me afastar dessa parte. E aí, eu comecei a orar a Deus. Falar: Senhor, o Senhor quer que eu te sirva, então prepara um outro trabalho que não seja de ser ramo. E Deus, aos poucos, foi mudando, né? Eu procurando e Ele me ajudando. Então, muitas pessoas pensam: poxa, se eu servir a Deus, o meu trabalho... Não, você vai prosseguir. Você já está sabendo que talvez não é a função correta, o comércio correto de você ter. Você vai prosseguindo e o Espírito Santo vai tomando conta e vai mudando o seu ramo, né? Por isso que você tem que buscar em oração. E ele vai trabalhando. Então, eu quero deixar isso para pessoas, né, que às vezes ele tem muito empecilho para mudar, né? Começa a pensar na família, que vai falar dele, na tradição religiosa dele. Já nasci numa religião, se eu sair dela vai dar o que falar. No seu comércio, ou no que você faz, no seu emprego, tudo nós temos que orar, e Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Ele vai te encaminhar pro correto, desde que você queira, coloque no seu coração, né? Então, nós temos que ser leal àquilo que nós estamos fazendo. Servir dois senhores não vai dar. Ao mesmo tempo, você vai agradar um e desagradar o outro. Então, eu quero deixar isso para você, né? Não é fácil. Isso tem um período de adaptação, né? Mas é assim que funcionam as coisas de Deus. Você tem que ir largando e deixando, né, das coisas do mundo secular e se adaptar. A gente sabe, né, que nos últimos anos, últimas 2 décadas, ser evangélico virou uma coisa normal. Mas eu não quero dizer para você ser só um evangélico, mudar de religião. Não. Você vai ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, Senhor de todas as coisas. Você vai ser leal a Ele. E aí sim as coisas vão mudar na sua vida. Porque às vezes, né, tem altos e baixos. Quando você está bem, tudo desmorona. Daí tem que começar tudo de novo. Com Deus não é assim. Por isso que fala que Ele é a rocha, é a pedra de esquina, né? Quando é firmado na areia, vai até um tempo e cai. E quando é em Jesus, é com base sólida. Então eu tenho essa experiência, posso falar. Muitos talvez não sabiam, né? Assim, que não tinha muito contato, que eu servia a esse Jesus maravilhoso, né? E eu tive minhas fraquezas também. Tive um certo tempo fora, mas conhecendo a palavra. E ali chegava à noite, quando chegava em casa, ou no outro dia, às vezes passava a noite fora, e eu dizia: mas como fui tratado como um palhaço pelas pessoas? Por quê? Porque eu não era mais daquele mundo. Eu era como um peixe fora da água. Eu estava buscando prazeres, buscando coisas ali, servindo ao outro Senhor, e quando eu chegava em casa caía em mim aquilo, e eu meditava e dizia: olha, hoje eu passei por um palhaço. Porque às vezes a pessoa fazia uma brincadeira comigo: olha o crente aí, olha o... Entendeu? E você tinha que aguentar aquilo. Então, a gente vê que quando a gente passa a viver
a fé em Jesus Cristo, ter Ele como nosso Senhor, as coisas são diferentes. Nós nos sentimos bem lá fora. Então, se você tem dificuldade de se adaptar, você tem que buscar em oração, né? E Deus vai te direcionar certinho o que você tem que fazer. E a adaptação, quem faz é o Espírito Santo, né? Você em oração e ele vai te adaptando aos negócios certos, as coisas certas, a igreja certa. Você tem que buscar, porque você não pode ir aí pela internet também a qualquer coisa. Tem tanta teologia aí que não é teologia, entendeu? Que estão aparecendo e deixa muita dúvida. Isso já é o inimigo que coloca para deixar dúvida nas pessoas. Então, por isso que existe a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Essa aqui, ó, Bíblia Sagrada. Aí você busca as traduções mais simples de... A João Ferreira de Almeida é uma que eu não estou fazendo propaganda, mas é a linguagem mais correta que eu digo, não é correta, é a linguagem mais fácil de se entender e te animar na fé, né? Original. Então busque, Deus vai te dar uma direção em tudo. Não sirva a dois senhores, um pé lá, um pé cá. Diz que quem está em cima do muro, ele já pendeu para o lado errado, que já está ali. Então, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai agradar um e desagradar o outro. Fica para você essa palavra, para sua meditação. Que Deus o abençoe.